creator ineffabilis, quid thesauris sapientiae tue tres angelorum hierarchias designaste, et ea super celum empyreum miro ordine collocasti, atque universae partes elegantissime distribuisti, tu, in quam, qui fons luminis et sapientiae diceris, ac super eminens principium infundere digneris super intellectus mei tenebres tua radium claritatis, duplices in quibus natus sum, a me removens tenebras, peccatum scilicet et ignorantiam. Tu, qui linguas infantium facis disertas, linguam mea merudias, atque in labiis meis gratiam tuae benedictiones infundas. Da mi intelligendi acumen, retenendi capacitatem, adiscendi modum et facilitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam. Ingressu instruas, progressum dirigas, egressum compleas. Tu qui es verus Deus et homo, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o método pedagógico da Companhia de Jesus. Nós falaremos um pouco hoje sobre os frutos de tudo isso, não é? Quem foram os alunos egressos destas escolas da Companhia de Jesus. Vou começar falando um pouco aqui do Brasil, não é? Sempre citado o Padre Antônio Vieira, já falamos um pouco dele, não é? Mas o que nós temos que saber é que quase todos os clérigos, tanto jesuítas quanto seculares, tiveram alguma coisa a ver com a Companhia de Jesus em certo momento, né? Acabam por estudar com os jesuítas em algum momento e colhem frutos não só de erudição, mas também de piedade e disciplina. Um dos princípios que, aí é uma opinião minha, não é? Não vi isso aí escrito em nenhum lugar, mas é o seguinte, como nós vimos já nas primeiras aulas, que há uma efervescência, principalmente na Itália, de intelectuais desligados da igreja, cristãos ou não, não é? Mas muitas vezes desligados da igreja, e também de ateus, também de protestantes. As escolas protestantes rivalizam em metodologia com as escolas jesuítas. Nós vemos assim que, olhando para fora da Companhia de Jesus, para fora da igreja, havia muita gente inteligente, havia muita gente capaz, havia muita gente responsável pelo desenvolvimento das ciências, das artes, pela criação de novos padrões artísticos, culturais, científicos. E dentro da Companhia de Jesus, o que nós enxergamos é algo assim, se essas pessoas demonstram conhecer tanto o mundo, conhecer tanto as criaturas de Deus, certo? Por mais que muitas vezes não assumam a sua fé católica, né? Nós não estamos falando de ateus, não é? Por mais que Giordano Bruno talvez tenha sido condenado por ateísmo, mas é um ateísmo um pouco diferente, não é? Mas se todas essas pessoas estão aí e conhecem tanto as criaturas de Deus, conhecem o mundo, conhecem os homens mesmo, né? Como eu, que sou filho de Deus, não vou conhecer tanto quanto eles? Então isso faz com que, dentro desse espírito de buscar emulações, de buscar recompensas e reconhecimento e um prestígio na vida intelectual, mesmo profissional, e mesmo nos grandes feitos, não é? Em superar as demais escolas, até mesmo outras escolas católicas, né? Imagino que dentro desse espírito todo, um jesuíta que visse uma escola beneditina, por exemplo, buscaria, sem sombra de dúvida, que a sua escola fosse melhor frequentada, tivesse melhores resultados, tivesse muito mais alunos, atingisse muito mais gente, e que os seus alunos fossem melhores do que os dos outros, né? Imagina com relação a outras escolas e outros pensadores. Isso foi, não é? Até
mesmo no nosso tempo, né, nós podemos pegar um exemplo de um jesuíta que está vivo ainda, né, o padre Manuel Carreira, na Universidade de Comillas, e também professor na Universidade de Washington, e que trabalhou muito tempo como consultor da NASA para assuntos de astrofísica. Ele calculou muito tempo para a NASA. Então ele teve essa formação dentro da Ratio Studiorum, um sacerdote já bastante idoso, e se encaminhou, né? Encaminhou seus estudos, depois da filosofia e da teologia, para a física. E assim foi com diversas outras ciências. Quando nós olhamos para a vida acadêmica no século XVIII e XIX, certo? Do século XIX e XX, nós encontraremos diversos nomes, não é? Sendo assinados com SJ no final. E assim, são coisas, quem descobriu, um astrônomo que descobriu tal estrela, aí depois um químico que acabou descobrindo tal propriedade de certo elemento, um farmacêutico que desenvolveu certo medicamento. Nós temos muitos desses, né, com SJ ao final do nome. E quando nós pesquisamos a biografia de tantas outras pessoas, né, desde o século XVII até o século XX, nós vamos encontrar educação jesuítica ali. Né. Não há um estudo, eu também não fiz, né, para saber o quanto e calcular o quanto, porque, enfim, é uma época, na modernidade, onde pululam os intelectuais e as universidades e as pesquisas e tudo isso. O desenvolvimento científico é muito grande, então não sei exatamente, não é, quantos % dos cientistas são frutos dessa universidade, desse método dos jesuítas. Mas que há, sim, grandes frutos, né? E a gente pode pegar exemplos aí variados de jesuítas ou não jesuítas. Se nós olharmos, por exemplo, para o que vem a ser a cultura e a arte após o Renascimento, que nós costumamos chamar de barroco, a primeira igreja barroca que foi construída, e que assim é chamada, é onde hoje está sepultado o Santo Inácio, né? A igreja Il Gesù, em Roma, que é algo incrível, não é? Nós vemos essa expressão barroca ser amplamente difundida em diversos lugares, por conta das grandes navegações e por conta de uma mentalidade jesuítica. Né? Eu aconselho a todos que visitem no Paraguai, na Argentina e no Rio Grande do Sul as ruínas das missões espanholas aqui na América, né? As conhecidas reduções jesuíticas, onde nós vemos uma passagem assim, do paleolítico em que viviam aqueles guaranis para o barroco, né? em poucos anos. Então ali os padres ensinavam, além da catequese, né, desenvolveram, por exemplo, as gramáticas, tanto do Guarani quanto do Tupi. O próprio nosso grande São José de Anchieta escreveu a sua gramática do Tupi, ou da língua mais falada no litoral do Brasil, que até hoje é o principal documento que nós temos para conhecer esta língua. Não é? E o intuito era que, no Brasil, que essa língua fosse a língua oficial, ao lado do português, de toda a América portuguesa, no caso, o Brasil. Certo? Nós poderíamos, talvez, não fossem os jesuítas expulsos do Brasil por Pombal, e aqui deixar claro, né, eu não sou nem contra e nem a favor, não tomo nem partido do Pombal nem dos jesuítas, eu acho que todos tiveram as suas razões, né? Não sou um anti-pombalino, assim como é comum encontrar, né, tanto em meios conservadores quanto mais revolucionários. O Pombal é a causa de todos os males. Eu acho que ele teve de enfrentar, enquanto governante, diversas coisas que não condiziam, que não fizeram com que ele realmente
fosse amado, não é? As circunstâncias o levaram a tomar certas decisões. Assim. Então nós temos o desenvolvimento aqui, imagine, de comunidades primitivas através das suas escolas. Não é? Lembrando, falávamos dos irmãos antes, não é? Que desenvolviam as diversas técnicas das mais variadas, desde a construção civil até o bordado, técnicas artísticas e bastante úteis também, como a gastronomia, padaria, criação de animais e tudo isso. Isso tudo foi trazido, né? E num sistema de correspondências entre as diferentes províncias dos jesuítas, que é a primeira, que nunca antes havia sido visto, né? Então, todos os provinciais e missionários deviam reportar os seus feitos, os seus números, né, os números de conversões, os números de batizados, o que estava exatamente sendo feito, em que o dinheiro estava sendo gasto, quanto haviam conseguido arrecadar. Tudo isso era reportado a Roma, e quando havia necessidade, ou o interesse, o simples interesse de um jesuíta que estivesse, por exemplo, no Brasil, de saber alguma coisa sobre o Japão, sobre a Índia, sobre os Estados Unidos, sobre a Europa ou a África, não é? Ele conseguia, em pouco tempo, né, 2, 3 meses, receber essas informações do seu irmão que estava numa dessas localidades. Então, o sistema de correspondência da Companhia de Jesus cria uma comunicação global pela primeira vez na história. Não é? Nem os estados não eram capazes de fazer isso, eles teriam que fazer por meio dos seus embaixadores. E isso torna a coisa muito mais difícil. Não é? Se alguém quisesse ter notícias do Japão, teria que falar com o embaixador no Japão, e isso seria, não é, um embaixador com muito mais obrigações e afazeres. Talvez não seria interessado, porque não teria como uma questão de obediência esse reporte de correspondências e tudo isso. Não é? Então as informações correm, são criados tratados, são escritos, não é, sobre os minerais, sobre a vegetação, sobre a fauna, a flora de praticamente o mundo inteiro onde estiveram os jesuítas. E que estiveram em muitos lugares, não é? Em todos os continentes e tinham informações muito grandes sobre isso. Então, esse despertar do interesse pela própria constituição física do mundo é bastante interessante, até porque para preparar um missionário na sua formação, quando alguém começava ali a estudar gramática, começava a estudar latim, eu não sabia se ele seria mandado, né, para o Japão, para a Ásia, para a África ou para a Rússia, por exemplo. A Rússia que desempenha um papel determinante na história da Companhia de Jesus, é porque quando da sua supressão, e ficou mais ou menos 40 anos com a sua existência proibida pelo próprio Papa, todos aqueles que não abandonam os votos acabam se refugiando na Rússia, onde são acolhidos e podem continuar, não é? Onde continuam mantendo escolas e preservação de documentos e tudo isso. E é de lá que vem os primeiros jesuítas, quando é permitido novamente que a ordem, enfim, quando a ordem é legalizada novamente dentro da igreja. Então, como essa formação tem muito mais informações que somente um tratado, né? Então se estuda muito mais essa correspondência, e começam a surgir, inclusive, novos padrões científicos. Até pouco tempo atrás se chamava de jesuítica, ou ciência jesuíta, a técnica, não é, de previsão de terremotos, que hoje nós chamamos de sismologia. Eles foram os primeiros a
a desenvolver isso, e os primeiros cálculos e os primeiros equipamentos, porque quando alguém era enviado para uma região de terremotos, como por exemplo a costa do Pacífico nos Estados Unidos, ou algumas regiões da Ásia, né, e mesmo na Europa, na Sicília ou na Itália, era necessário que onde se fosse instalar uma edificação, ou onde se fosse instalar uma escola ou qualquer coisa assim, uma igreja, era preciso conhecer isto para que, enfim, um terremoto não acabasse por destruir, né? Como eles estavam lidando com terras novas, certo? Não havia o histórico de terremotos ali, eles não conseguiriam saber o quão segura era aquela terra para edificação. E eu acho que o fruto que ainda tem um valor perene é o fruto literário dos jesuítas, porque a exigência de materiais didáticos para tão longa formação fizesse com que surgissem principalmente manuais e edições de texto cada vez mais atualizados, com novas críticas, novas notas, para serem usadas nessas escolas, né? Então nós temos, por exemplo, a gramática do Padre Manuel Álvares, que já é determinada em português, né, um jesuíta português, na própria Ratio Studiorum, que deve ser usada como livro-texto nos anos de gramática, além das obras de Cícero, Quintiliano, Virgílio e por aí afora. Nós temos o livro de retórica do Padre Cipriano Soares, que é um dos grandes manuais, não só de retórica, mas de crítica literária, obrigatório para qualquer pessoa que quisesse estudar literatura até o século XIX. Então, se nós pegamos críticos literários ou professores que estão falando de literatura, normalmente lá estará o nome de Soares, que não é o metafísico, não é o doutor exímio da igreja, mas é o próprio padre Cipriano Soares, que é o autor dessa De Arte Retórica. Nós temos também o padre Fonseca, que escreveu o livro de Dialética, que era o início dos estudos de filosofia nas escolas jesuíticas. Então, que também foi usado como manual fundamental a partir de então para o estudo dessas, da lógica e da dialética, onde não há quase nada de novo. O que, por exemplo, na gramática do padre Manuel Álvares, o que nós temos ali é uma aplicação de tudo que de melhor já havia sido feito em termos de didática para ensinar as pessoas a lerem e falarem em latim. Mas nós temos, por exemplo, o Jacobus Pontanus, é um jesuíta que escreve os seus Progymnasmata, que são exercícios justamente de língua latina para serem usados como complemento da gramática do padre Manuel Álvares. Nós já falamos, não é, que houve textos copiados simplesmente, ou plagiados, de Erasmo, porque Erasmo estava no índice, desde o Concílio de Trento, então não poderia ser lido. Então o que nós fazemos? Copiamos aqui os textos. O Erasmo foi para o índice como um autor, não é? Então, mesmo os livros que não têm problema nenhum, como um livro só que ensina as pessoas a falar em latim, como é o Exercitia Familiaria, estava no índice junto. Mas os jesuítas pegaram, copiaram aquilo, assinaram com o próprio nome e começaram a usar nas escolas, não havia problema nenhum, né? Passava pelo censor e não havia grandes problemas, né? E assim foi. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, o padre José de Anchieta, ele acaba estudando em Coimbra, né, que já estava sendo tomada, digamos assim, a universidade, pelos jesuítas. E depois continua a sua formação toda dentro da Companhia de Jesus. A ele é atribuído, por exemplo, o
poema épico tão desvalorizado e tão desconhecido, que é o De Gestis Mendi Dessa, que conta justamente a epopeia, né, da expulsão dos franceses do Brasil. Essa epopeia tem um estilo virgiliano perfeito, né, uma métrica perfeita. É um texto que deve constar mais ou menos 150, 200 páginas, uma edição moderna, e que hoje em dia, não é, enfim, né, tenho contato e acompanho o trabalho de todos os latinistas que se dedicam também a escrever no Brasil, no Brasil não, no mundo hoje, e eu ainda não vi ninguém, não é, agora no século XXI, que seja capaz de compor mais do que 3, 4 páginas em estilo de Virgílio. Isso usando de um tema livre, não é, sem estar apegado a nenhuma, enfim, sem ter uma meta muito específica, né? Simplesmente contar uma historinha qualquer em sistema com métrica antiga, métrica latina antiga. Mas isso foi feito, e para contar uma história aqui do Brasil, certo? Assim como foi feito para contar a história de Cristóvão Colombo. Há diversas epopeias em estilo virgiliano que contam o descobrimento da América, né? O Enéas Americanus, o Columbus, tem diversas epopeias nesse estilo, feitas principalmente por jesuítas ou gente que estudou, que, enfim, abandonou a vocação ou era simplesmente um aluno externo de alguma dessas escolas jesuíticas. A tradução, por exemplo, do padre Carolus Aquinas, ou de Aquino, da Divina Comédia, certo? Que era simplesmente um exercício, era o hobby dele, era o que ele fazia no tempo livre. Ele traduziu a Divina Comédia inteira para o latim, usando também de métrica virgiliana. O trabalho que isso dá é algo impressionante. Enfim, não há muita finalidade, não é? A gente não consegue, para que traduzir a Divina Comédia para o latim? Não serve para nada isso, né? Seria como, ou os próprios Lusíadas, né? Os Lusíadas têm uma edição em latim também feita, se eu não me engano, por um jesuíta, ou por alguém que tem estudado com eles. Mas era um exercício, né? Era um exercício escolar, já que o professor deveria dedicar-se o resto da sua vida a também progredir cada vez mais nos conhecimentos do latim, das humanidades, da retórica, da filosofia e da teologia, né? Então, há tudo isso, né? E a gente pode falar de, por exemplo, São Francisco de Sales, São João da Cruz, que não eram jesuítas, mas que estudaram com os jesuítas, né? Nós podemos falar, por exemplo, do padre lá do Rio Grande do Sul, padre Landel de Moura, que é o inventor do rádio, certo? O padre Landel de Moura teve toda a sua formação inicial feita numa escola jesuítica, ele era um clérigo diocesano, mas ele vai depois para os Estados Unidos desenvolver as suas pesquisas do que hoje nós chamaríamos de telecomunicações. Ele acaba por descobrir e construir o primeiro aparelho de rádio. Porém, ele volta ao Brasil porque ele quer que a patente deste aparelho seja brasileira, não é? Ele vai até Floriano Peixoto, se eu não me engano, que era o presidente, e diz: olha, eu estou aqui com uma invenção, eu preciso só, para provar que ela funciona, que tu me concedas um navio ancorado na Baía de Guanabara e outro em alto mar, não é? E eu vou fazer uma transmissão pelo ar, vou conseguir falar com o outro navio, não é? Floriano Peixoto não dá bola para ele, diz: chegou um padre louco aqui e me veio com um papo de que ele ia falar pelo ar, não é? Deve ser bruxo, deve ser ocultista, alguma coisa assim, e não deu. Ele voltou a Porto Alegre, quebrou todos os seus equipamentos e ficou só celebrando missa, atendendo confissão o resto da vida. Se formos falar de frutos espirituais, não é? Já que eu citei agora o padre Landel de Moura, eu vou citar um outro padre, dessa vez alemão, e que viveu no Brasil quase toda a sua vida, que ele não é conhecido fora, talvez ali da região
do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, que é o Padre Royce, que era um grande místico, não é? E a quem é atribuído centenas de milhares de milagres, certo? Porque toda a população da região do Vale dos Sinos acabou por ter uma devoção tão grande, ou quase tão grande como a devoção que o pessoal do Ceará, enfim, e em algumas outras regiões do Nordeste tem o Padre Cícero, certo? Acabou tendo ao Padre Royce. Porém, o Padre Royce era extremamente ortodoxo e não se meteu com política nem nada disso. Não. O Padre Royce, ele teve experiências místicas, conta-se que ele foi proibido pelo superior de celebrar a missa sozinho, porque ele entrava na capela e só saía 4 horas depois, assim, porque ele, enfim, cada momento da sua missa privada demorava horrores para acontecer, para ele sair daquelas experiências místicas que ele teve, né? E teve a sua formação toda dentro da Companhia de Jesus. E nós vemos na sua correspondência, por exemplo, ele reclamando dessa questão da educação, porque ele dizia, olha, isso ele comentando com algum carmelita, se eu não me engano, vocês é que tem sorte, que tem tempo para rezar. A gente tem que ficar dando aula, né? Os jesuítas têm que ficar preocupados com as escolas, em estudar, né, em preparar aulas e tudo isso, e vocês, né, podem rezar muito mais, né? Era isso que eu desejaria, não é? Ter mais tempo para rezar. Sem contar, obviamente, vocês podem pôr no Google ali, santos jesuítas, né? A quantidade de santos que foram produzidos. Isso falando dos frutos espirituais. Que não tem muito a ver, digamos assim, com a própria educação jesuítica. Mas também não tem tanto a ver com o método de educação, e na verdade eu não até hoje não consegui encontrar ligação alguma, o relaxamento todo e os problemas que membros da companhia tiveram, e talvez a companhia como um todo, com relação à política de sua época, do século XVII e XVIII, não é? Que é o que levou realmente à supressão da Companhia de Jesus. Nós temos um tempo em que todos os confessores de todos os reis da Europa eram jesuítas, né? E se atribui a isso diversos erros na questão de tomada de decisões políticas, não é? Por influência desses jesuítas. Essa é uma história sem fim, não é? Não adianta nem nós fazermos um curso para isso, isso é algo que é infinitamente explorado. Por exemplo, a história da Companhia de Jesus depois da sua volta e no século XX, não é? O famoso aí Malachi Martin, que escreveu sobre isso, sobre a influência dos jesuítas no Concílio Vaticano II. Enfim, isso é um saco de gatos enorme, não é? Nós não temos muito o que fazer com relação a isso, não é? E eu acho que no momento atual, né, no nosso momento atual, e os fins a que nós queremos chegar nos nossos apostolados, sejam eles especificamente de educação ou não, o que realmente importa é ver os frutos positivos, e com a questão de educação nós podemos olhar sem medo. Como eu disse, nós não vamos aplicar fielmente e sem nenhum critério essa metodologia, certo? Mas eu acho que nós não podemos incorrer no mesmo erro que incorreram os jesuítas para poder manter as suas escolas no século XIX, final do século XIX, início do XX. E foi se submeter aos currículos estatais e às diretrizes dos que posteriormente foram chamados de ministérios de educação. Nós temos nos anos 30, na Holanda, um professor que dizia, e isso é o padre Leonel Franca também, né? Não podemos nunca negar a contribuição do padre Leonel Franca, um grande jesuíta brasileiro que merece ser retomado e lido incessantemente por todos nós. Mas o padre Leonel Franca fala disso, nós mantemos a mesma metodologia da Ratio Studiorum, por mais que o currículo seja diferente, porque agora nós temos que seguir
as matérias que são dadas pelo governo, né, pelo Ministério da Educação. Eu acho que aqui está um dos problemas mais sérios, não é? Porque nunca nos é explicado por parte de órgãos legisladores sobre a educação, de onde vem a exigência dessas matérias e do número de aulas que nós temos que ter, certo? É um pouco, a gente fica no senso comum, certo? E até mesmo no bom senso, que é bom nós conhecermos um pouco de química, um pouco de física, de biologia. E eu digo um pouco porque é justamente só um pouco que nós acabamos conhecendo na escola. Mas, quando isso começa a interferir no nosso conhecimento de linguagem e raciocínio, certo? E nós perdemos tempo que nós nos dedicaríamos a isso para estudar essas outras matérias, começa o problema a aumentar cada vez mais. E hoje, no Brasil, como em nenhum outro lugar, nós temos uma população inteira incapacitada de escrever na nossa própria língua. Nós temos uma população inteira incapacitada de aprender um idioma rapidamente, certo? Na verdade, o aprender um idioma estrangeiro tem sido a salvação de muitas pessoas, porque isso sempre foi uma fonte de crescimento no nosso próprio idioma. Nós podemos citar Cervantes e Molière, né? Cervantes, maior, um dos maiores, ou talvez o maior romancista de todos os tempos, né? Um dos grandes criadores da língua castelhana. Molière, o Shakespeare francês, né? Não era tão profundo quanto o Shakespeare, mas um grande dramaturgo, certo? Que nunca estudaram nem francês, nem espanhol, no caso de Cervantes, estudaram sempre latim. E nós vemos isso acontecer hoje no Brasil, né? Essa falta de foco em dois dos ramos do conhecimento que são indiscutivelmente os principais. As pessoas precisam conhecer a língua, precisam conhecer os meios da minha própria inteligência, né? Os meios do meu próprio raciocínio, os meios pelos quais eu raciocino e posso fazer uso dessa faculdade da alma que é a razão. Posso organizar a minha inteligência, posso motivar a minha vontade. Isso se faz através da língua. Da língua, não é? Da gramática, da poesia, da retórica, da lógica, certo? Que é muito ajudada pelos nossos conhecimentos matemáticos. E nós vivemos num país onde nós não somos capazes de fazer uma conta de cabeça, certo? Na verdade, no mundo inteiro isso está fora, talvez na Ásia, onde existe uma tradição diferenciada com relação ao aprendizado da matemática, e que nós temos que olhar com muito cuidado, não é? Nós vimos durante a história da educação toda o uso do ábaco, por exemplo, para ensino de matemática. Os japoneses desenvolveram um ábaco muito mais eficiente, que é o Soroban, e que merece um estudo da nossa parte, não é? Para que nós possamos melhorar o nosso conhecimento de matemática. Ah, mas eu sou economista, eu sou físico, eu sou contador. Não interessa. Por favor, me diga quanto é 1824 mais 532 agora. Um japonês conseguiria, certo? E por que nós não conseguimos? Porque nós não estudamos, nós nunca aprendemos, nunca foi nos dito que isso era necessário. Mas é necessário. Essas coisas fazem parte do nosso dia a dia e nunca deixarão de fazer parte. Nós precisamos disso para poder exercitar a nossa própria inteligência, desenvolver a nossa própria inteligência. Mas isso só será feito com a disciplina necessária, com a organização, a ordo, a ratio necessária para que nós consigamos desenvolver todos esses talentos. Então esse curso é um grande convite para que nós conheçamos esta metodologia dos jesuítas, que tantos frutos não só em letras e ciências nos legou, mas também frutos de
santidade, frutos de piedade, frutos de almas. Vamos então pensar com carinho e vamos olhar para este método, assim como Santo Inácio olhou para a vida de São Francisco de Assis e para a vida de São Domingos de Gusmão. Vamos olhar para este método e, assim como Santo Inácio não se tornou nem dominicano, nem jesuíta, nem franciscano, certo? Vamos construir o nosso próprio estudo, as nossas próprias escolas, vamos pensar na educação dos nossos próprios filhos e também na nossa própria, sem a qual nada é possível. Eu quero que meu filho estude inglês e estude latim, não sei o quê. Pois é, nós vimos como era preparado o professor jesuíta. Ele, além de estudar tudo aquilo e saber muito mais que o aluno, ter terminado a sua formação, ele ia muito mais além, era muito exigido. Era necessário que ele rezasse pelo seu aluno, era necessário que ele, a cada novo dia, a cada nova aula, repassasse aquela aula que ele viria. Ah, mas ele já dá aula há 20 anos, a mesma aula. Não interessa, vai repassar, sob pena de pecar por desobediência. Certo? Vamos olhar para isso e vamos ver o quanto isso pode se refletir na nossa vida. Não estou dizendo que nós tenhamos que ser jesuítas, estou dizendo que nós temos que olhar para a Ratio Studiorum, para a sua história, em todos os seus detalhes, para que isso nos sirva de inspiração na nossa própria vida de estudos, na nossa própria vida intelectual. Muito obrigado a todos. Nos vemos por aí.